Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Murilo Vice Magnusson e hoje vou apresentar para vocês um projeto de comunicação por radiofrequência aplicado à automação industrial. O foco desse trabalho é o desenvolvimento e análise de um sistema de monitoramento de controle sem fio, utilizando módulos NRF24L01 e a plataforma de prototipagem Arduino. Vamos entender essa solução pode substituir de forma eficiente o cabeamento físico tradicional do chão de fábrica. Aqui na visão geral, para contextualizar o projeto, precisamos olhar para os desafios atuais do chão de fábrica. O cabeamento físico, estruturado para sensor, atuador, exige toda uma infraestrutura pesada, eletrodutos, calha, manutenção constante contra desgaste mecânico, químico. Então, a nossa proposta de valor com esse projeto é eliminar essa dependência física, desenvolvendo uma arquitetura robusta de radiofrequência, capaz de coletar dados de variáveis de processo e simultaneamente enviar comando para atuar remotamente de forma rápida e também segura. O objetivo do projeto. Os objetivos desse projeto dividem-se em dois pilares principais. O primeiro é mobilidade e alcance. Queremos sensores que os atuadores podem ser instalados em pontos móveis, rotativos de difícil acesso, onde passar um cabo seria técnica ou financeiramente inviável. E o segundo pilar é a tecnologia de ponta. Então a gente optou por trabalhar na frequência livre de 2,4 GHz e utilizando o módulo NRF24L01. Isso garante uma taxa de transmissão elevada, um baixo consumo de energia e uma excelente imunidade a ruídos industriais, né, por conta da indústria e tal. Então a gente vai ter um protocolo de comunicação embarcado no próprio chip. A arquitetura do hardware do projeto foi estruturada com componentes de excelente custo-benefício e de também muita confiabilidade. O coração da rede sem fio é o módulo NRF, que ele vai operar via barramento SPI com um microcontrolador. Ele suporta até 125 canais de rádio e permite criar redes com múltiplos nós. Como unidade de processamento local, utilizamos o Arduino, que faz a leitura dos sensores e ele toma a decisão lógica. Juntos, esses componentes podem formar uma rede RF integrada e transparente para o operador do sistema. Um diferencial técnico importante do projeto é a divisão da comunicação em duas vias lógicas independentes, que chamamos de dois canais. O canal 1, que seria o canal de monitoramento, tem o fluxo da telemetria, e é aqui que viajam as variáveis do processo, como a temperatura do forno, corrente de motor elétrico, nível de tanque de armazenamento e o estado de sensores de presença ou de proximidade. Já no canal 2, que seria o canal de controle, tem o caminho inverso, que é o envio de comando de atuação. Por esse canal de trafega ordens de como ligar, desligar motores, disparar alarmes sonoros, visuais, atuar diretamente em relé que liga exaustores ou qualquer outro tipo de carga que tenha no sistema. E olhando agora para o hardware de campo, tem a unidade de transmissão. Ela fica posicionada junto à máquina ou processo. Sua função básica é realizar a aquisição de sinais das variáveis físicas do mundo real, através de sensor analógico ou até mesmo sensor digital, ou qual seja lá o tipo de sensor que exista. O Arduino ele vai processar essa leitura em milissegundos, vai converter o sinal e empacota os dados em uma estrutura leve de byte. Em seguida, o transceptor do NRF modula e envia esse pacote de dado pelo ar para a central de controle. E aqui a gente vai ter o fluxo de operação
do nosso sistema, para compreender melhor a dinâmica em tempo real do sistema. Estruturamos o seguinte fluxo contínuo de operação. Primeiro tem a leitura, onde os sensores medem continuamente as condições físicas do ambiente. Na segunda etapa, ocorre a lógica de controle dentro do Arduino transmissor, que analisa se os valores estão dentro das faixas seguras. Terceiramente, vai ocorrer a transmissão, onde os dados consolidados são modulados e enviados via RF. Na sequência, tem a recepção, onde o nó central capta e valida os pacotes de dados. Por fim, vai acontecer a ação, onde o comando específico não são disparados no painel de relés para intervir fisicamente no processo, caso seja necessário. Aqui é a parte da inteligência e processamento. Mas o sistema não é apenas um repetidor de sinal, ele possui também a inteligência local. Você define limites de segurança crítico no código, por exemplo, se a temperatura monitora um valor que não pode ultrapassar os 100 graus. Aí o algoritmo identifica imediatamente uma condição de sobreaquecimento e prioriza o envio de um alerta de emergência. Da mesma forma, se a corrente medida de um motor passar do limite nominal de 80 A, o transmissor solicita instantaneamente o acionamento de um alarme sonoro, protegendo o ativo industrial de uma possível queima por sobrecarga. Vamos visualizar essa teoria aplicada no cenário prático, imaginando um forno industrial que opera em altas temperaturas por volta de 250 graus. Um sensor de temperatura termopar monitora o calor interno. Se esse limite for excedido, o transmissor ele vai coletar esse dado e em fração de segundo ele envia um pacote via radiofrequência do outro lado da planta. O receptor vai captar esse sinal e vai acionar instantaneamente um contator através de um relé, ligando a sirene de emergência, cortando a alimentação do forno. E o ponto mais importante da engenharia, que toda essa tomada de decisão e resposta rápida ocorreu sem a necessidade de passar um único cabo físico entre a área quente do forno e a sala de controle. Agora, as vantagens industriais. A implementação dessa tecnologia traz vantagens comerciais e operacionais nítidas. A primeira dela é a redução drástica de cabeamento, o que resulta em menores custos com mão de obra especializada e eletrodutos. Além disso, ganha uma enorme flexibilidade de layout, permitindo mover, reconfigurar sensores de lugar, sem precisar quebrar parede ou fazer nova passagem de cabo. A escalabilidade também é facilitada, pois os novos nós de monitoramento podem ser inseridos de forma plug and play, otimizando o monitoramento de áreas distantes e reduzindo o tempo de parada para manutenção de máquina. Isso é o desempenho nos testes. E como podemos validar esse projeto, né? Durante a fase de teste prático em laboratório com simulação de ruído, hoje obtivemos resultados excelentes. A estabilidade de sinal manteve-se em 95% dentro do raio planejado de cobertura. A velocidade de resposta foi de 90%, garantindo uma latência extremamente baixa. E a confiabilidade geral na entrega dos pacotes de dados atingiu 98% de sucesso, graças ao protocolo AltaCK nativo do NRF. Esses números comprovam que a solução é perfeitamente viável para a automação industrial de pequeno e médio porte. E aqui é a área aberta também, para vocês poderem mandar as dúvidas. E para concluir, esse projeto atingiu com sucesso todos os objetivos propostos, demonstraram que na prática que a tecnologia de radiofrequência de 2,4 GHz é uma alternativa viável, robusta e muito econômica ao cabeamento de controle convencional. A arquitetura de dois canais independentes provou-se
altamente eficiente na segregação de tarefas de telemetria e comando ativo. Como próximos passos da evolução do projeto, planejamos entregar essa rede sem fio a CLPs industriais tradicionais, como a linha da Siemens do S7200, S7500, S7500, desculpa, S7200 G2, e também dá para adaptar o protocolo para trafegar frames por Modbus RTU, encapsulando o sinal do RF, permitindo que o sistema converse diretamente com o software de supervisório SCADA do mercado. Agradeço aí a atenção de todos e agora abro espaço para perguntas. Então, muito obrigado aí a todos.